Olá a todos, sou da Diretoria de Ensino da região de São Vicente e através deste vídeo eu vou estar dando uma formação sobre a matriz de referência de língua portuguesa e matemática do nosso SAEB, que está aí para acontecer no final do mês de novembro, começo de dezembro, ajudando aí a todos os professores e professoras a compreender melhor esses descritores para conseguir aí, através dessa ação do MMR, um melhor resultado, né, nas avaliações do SAEB. Então, vou me apresentar. Eu sou a PCNP Márcia Cristina, aí dos anos iniciais. E temos como supervisora, né, dos anos iniciais, a Cristiane Olivieri. Temos a supervisora Alessia Tavares e o supervisor Marco Aurélio Guimarães. Então, quais os objetivos da nossa formação? Ampliar o conhecimento sobre a matriz de referência de língua portuguesa e matemática do SAEB, fortalecer a prática já desenvolvida a partir do estudo e ressignificação de um descritor, a estruturação de boas intervenções, o estudo de atividades concretas, aí o simulado, com vista a colaborar aí com a prática docente de vocês. Então vamos lá. Primeiramente, antes da gente começar a abordar os descritores, vamos ver aí o que significa SAEB e qual a sua finalidade. Então, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, do MEC, cuja missão é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema educacional brasileiro, com o objetivo de subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas, realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Os instrumentos das avaliações aí do SAEB, né? Então, o SAEB, ele utiliza dois tipos de instrumentos. Os testes cognitivos, a serem aplicados aos alunos dos respectivos anos avaliados, que contemplam as áreas do conhecimento de língua portuguesa e de matemática. Em 2021, uma amostra de estudantes do 9º ano do ensino fundamental também fará provas de ciências da natureza e ciências humanas. Também tem como instrumento os questionários impressos e eletrônicos a serem aplicados aos alunos, professores, diretores e secretários municipais de educação. Coletam informações sobre fatores socioeconômicos e de contextos que podem auxiliar a compreender o desempenho nos testes. Portanto, é imprescindível que os professores da turma e você, diretor, estejam presentes nos dias da aplicação. Este você aqui serão os aplicadores. Então, como que seriam os questionários aplicados no SAEB, né? Nós temos os questionários impressos para aluno e professor. Nós temos o do diretor, nós temos o da Secretaria da Educação e da Educação Infantil. Então, na educação infantil não há um teste cognitivo, porém há os questionários a serem realizados. A população-alvo aí do SAEB, de acordo com a portaria número 250, de 5 de julho de 2021, nesta edição participarão da avaliação o 2º ano, o 5º ano, o 9º ano com língua portuguesa e matemática, o 9º ano
também constituindo aí ciências da natureza e ciências humanas, e terceira e quarta série do ensino fundamental, tá? Então vão ser aplicados tanto por amostragem, também nas escolas privadas e nas escolas públicas, tá? Então a amostragem fica para o segundo ano e o nono ano aí com relação às ciências da natureza e ciências humanas. A duração da aplicação do SAEB. Então, por que é tão importante nós, professores da rede, sabermos disso? Para que quando a gente formule aí sugestões ou estratégias para uma recuperação aí que antecede o SAEB, que a gente aplique da mesma maneira com as crianças, né? Para que eles fiquem preparados. Então, nós estamos falando aí de anos iniciais, que por consequência acaba tendo uma certa ansiedade ao não saber de todos os procedimentos que serão feitos durante a realização da avaliação no dia mesmo do SAEB. Então, nós aqui da diretoria de ensino, a gente vai trazer aqui uma sugestão de um simulado para que o professor possa estar diagnosticando os descritores mais fragilizados. E seria muito interessante que o professor aplicasse o simulado da mesma maneira que é aplicado o SAEB. Então, ele é dividido em 4 blocos e cada bloco, no ensino regular, eles têm 25 minutos para a realização das atividades. Depois eles vão para o bloco 2 e eles têm 10 minutos para colocar estas respostas no caderno de resposta lá do SAEB. Então, isso aqui é muito importante para que nós, professores, na hora da gente aplicar a sugestão que nós iremos dar aqui do simulado, para descobrir aí as nossas fragilidades da turma, que eles já vão se familiarizando com isso. Então, nós temos aqui um acréscimo de minutos se o aluno tem baixa visão ou se ele é um atendimento especializado com outras deficiências ou transtorno, por exemplo, um autismo, tá bom? Então, isso é muito importante vocês saberem. Então, vamos lá. Procedimentos de leitura. Vamos agora começar com os nossos descritores aí na língua portuguesa. Então, na prática da leitura, o aluno deverá localizar informações explícitas e inferir as implícitas em um texto. As informações implícitas, exigem maior capacidade para que possam ser inferidas. Exige que o leitor extrapole o texto e reconheça o que não está textualmente registrado e sim sustendido ou pressuposto, que é o que as crianças hoje em dia têm mais dificuldade. Então, se ela ainda não tem uma proficiência leitora desenvolvida, esse tipo de descritor é o que eles encontram maior dificuldade, quando eles não conseguem abstrair ou ler nas entrelinhas o que está sendo pedido, porque não está na cara do texto, diferente das explícitas. Então, é preciso identificar não apenas a ideia, mas também ler as entrelinhas, o que exige do aluno um conhecimento de mundo e de outras leituras. Então, na leitura e interpretação dos textos, deve-se também distinguir os fatos apresentados da opinião formada acerca desses fatos em textos narrativos e argumentativos. Reconhecer essa diferença é importantíssimo para que o aluno possa tornar-se mais crítico, de modo a ser capaz de distinguir o que é um fato, um acontecimento, da interpretação que lhe é dada pelo autor do texto. Então, os descritores, dos procedimentos aqui de leitura do SAEB, eles são de localizar informações. Então, quando tem um D aqui é de descritor,
Então, descritor 1 é localizar informações explícitas em um texto. Depois nós temos o D3, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. D4, inferir uma informação implícita em um texto. O D6, identificar o tema de um texto. E D14, distinguir um fato da opinião relativa a esse respeito. Então, olha só, nós vamos agora compreender melhor esses tipos de descritores nas atividades. Então, este material aqui, depois eu vou estar encaminhando para os professores coordenadores, vou estar disponibilizando também lá no nosso canal do YouTube da DE, para que o professor possa, aí na escola, usar deste material para estar focando aí num telão, colocando no seu telão e fazendo com as crianças. Então isso já ajuda quando você, depois que aplicar o simulado, souber quais são os descritores fragilizados aí da sua turma, tá? Então eu trouxe aqui uma atividade. Então nós temos aqui um cardápio variado, um texto. Eu não vou ler na íntegra para vocês. Então, esta leitura vocês é que farão com as crianças. Porém, eu vou focar aqui nas perguntas. Então, nós temos lá: o besouro que prejudica a agricultura é o... E nós temos as alternativas. Esse tipo de atividade, ele tem como descritor um descritor que está explícito no texto. Então, a criança ela vai localizar a informação bem rápido no texto, se ela conseguir ler o texto proposto. Então, eu vou voltar aqui para vocês observarem que ele tem aqui, o bicudo no texto, tá bem explícito o quanto ele prejudica a lavoura. Então, a criança, ela localiza a informação bem mais rápido. Então, esse tipo de atividade é um tipo de atividade que trabalha, então, o descritor de localizar informações explícitas em um texto. Então, depois, como eu falei, eu vou disponibilizar, então eu fiz questão de já, o professor, se ele clicar no momento que ele está com a turma, ele for utilizar este material para reforço, vocês podem fazer a pergunta, vocês vão ser os que estão lendo o texto e as crianças vão aí estar respondendo. Então, você pode ir e voltar nos slides do PowerPoint e já traz a resposta para as crianças saberem qual seria. Então, será que eles acertaram? Será que não? Então, todo esse material, estou explicando aqui no primeiro exercício, para que vocês, professoras, percebam que nós criamos um material, tanto o simulado, quanto este material de PowerPoint, para que vocês possam usar aí na sala de aula e que vai estar auxiliando vocês, ajudando nessa recuperação antes da prova do SAEB. Então, temos aqui um outro texto, uma fábula de Esopo, o asno e a carga de sal. Então, a pergunta aqui é: na expressão retirada do texto, pensou que se caísse de novo, ficaria mais leve e caiu de propósito nas águas? A expressão em negrito pode significar também o quê? Então, aqui nós estamos trabalhando com o descritor de inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Então, o que significa esse de propósito no contexto lá do texto da fábula? Então, este é um outro descritor que é trabalhado dentro do SAEB.
Então, aqui, as ações do asno dão ideia do quê? Então, aqui a gente está trabalhando com o descritor de inferir uma informação implícita em um texto. Então, lá na fábula, essa ação do asno, ela não está tão evidente, ela não está explícita no texto. A criança ela tem que conseguir ler toda a fábula para que ela consiga pensar qual é a ação, né, do asno, da ideia do que, tá certo? E aí seria de esperteza. Então isso vocês podem estar trabalhando com a criança lá na sala através de colocar, né, no telão esse PowerPoint para que vocês discutam aí na sala de aula, para que elas comecem a perceber que existem perguntas que nós temos que entender toda a dinâmica do texto, todo o contexto que ele tem, tá certo? E isso também é bom para o professor, né? Através da atividade fica mais claro para o professor o descritor. Então, nós temos aqui, eu trouxe um outro texto da Folha de São Paulo. Então, diretor de musicais critica espetaculosinhos oportunistas. Então, aqui, neste texto, ele quer saber, né, o tema central da reportagem. Então, qual seria o tema central aqui deste texto do diretor de musicais critica espetaculosinhos oportunistas? Então, aqui nós estamos trabalhando o descritor de identificar o tema de um texto. Então, esse tipo de atividade, né, você pode buscar aí não trabalhar somente essas atividades que nós estamos propondo, mas também atividades semelhantes. Então, quais tipos de atividades que eu posso estar buscando para trabalhar, né, esse descritor de identificar o tema de um texto? Aí nós temos aqui um outro texto, o desperdício da água. E aí aqui pergunta, né? A alternativa que contempla a opinião do autor é... Então, quando a gente pede aqui a opinião do autor, nós estamos trabalhando com o descritor de distinguir um fato da opinião relativa a seu respeito. Para o quinto ano, a gente trabalha muito com esse descritor quando nós trazemos para dentro da sala de aula jornais, né, que tragam ali argumentos, opiniões, e é trabalhado também quando nós estamos construindo aí com a turma as cartas do leitor, que elas são todas argumentativas. Você tem que ter uma opinião para poder escrevê-las, certo? Bom, e aí dentro do SAEB também é trabalhado as implicações do suporte, tanto do gênero e ou do enunciador na compreensão do texto. Então, o aluno ele deverá distinguir os gêneros variados que existem de textos, veiculados em diferentes suportes, como os jornais, revistas, livros didáticos ou literários. A identificação da finalidade de um texto em função das suas características, como o conteúdo, a utilização ou não de recursos gráficos e o estilo de linguagem. Então, dentro disso, o descritor trabalhado no SAEB é interpretar, né? Então, o descritor 5 é interpretar textos com o auxílio de material gráfico diverso, então propagandas, quadrinhos, fotos e outros. E o D9, que é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, vamos olhar agora dentro
das atividades aqui sugeridas, tá? Então, nós temos aqui um rótulo de um produto. Então, o rótulo do chocolate em pó Nescau procura reforçar o valor nutricional do produto em questão, utilizando aí a palavra energia. Que recurso utilizado no rótulo está melhor relacionado à palavra energia? Então, aqui a gente está trabalhando o descritor de interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Então, nós estamos aqui trabalhando, né, dentro desse rótulo, a interpretação, né, essa energia. Qual foi o símbolo utilizado para este rótulo? Depois a gente tem aqui, olha só, um quadrinho da Mafalda. Então, vamos ver, monolito, uma palavra que comece com P? Xi, vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Política. E falou o mesmo. Então, essa expressão da Mafalda, no último quadrinho, ele revela o quê? Então, aqui, nós continuamos trabalhando aí, né? Com propaganda, com quadrinhos, mas interpretando o texto dentro deste quadrinho. Então, quando ela fala e falou o mesmo, né? Então, a expressão da Mafalda nesse último quadrinho, ele revela o quê? Um aborrecimento. Então, isso aqui, para os nossos alunos, é preciso ser trabalhado diversas vezes ao longo do ano, para que eles comecem a se familiarizar, porque nos quadrinhos existe muito humor, existem muitas informações que estão nas entrelinhas, né? Muita ironia, e eles têm dificuldade em entender, às vezes, as expressões dos personagens dos quadrinhos. Aqui eu trago uma tirinha, né? Então aqui está, não se preocupe, Magali, a gente não vai se perder. Eu estou marcando o caminho com as pipocas. Então, olha só, em que consiste o humor na tirinha? Então, olha para os nossos alunos, né? O quanto é complicado eles compreenderem o humor dentro dos quadrinhos e dentro das tirinhas. E isso é trabalhado dentro do Saeb, né? Essa interpretação da tirinha. Aonde está o humor? E aí eu trago aqui também os textos, né? Eu vou trazer aqui o texto A, que é o Casamento dos Trapalhões. É uma sinopse do filme. E no texto B, é uma crítica aos filmes, O Casamento dos Trapalhões. Então eu tenho o texto desta forma e eu tenho o mesmo texto, só que de uma forma diferente, em resumo, né? E aí a crítica de cada leitor. Então, se uma pessoa quisesse ter informações sobre o filme O Casamento dos Trapalhões, ela leria quais dos dois textos, se ela quisesse ter informações sobre o filme, né? Então, aqui o texto A para saber o enredo e o texto B para conhecer a opinião de outras pessoas sobre o filme. Então, aqui nós estamos trabalhando o descritor de identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, a gente tem ali um texto A que trata do mesmo assunto no texto B, só que com informações críticas ali dos leitores. Então, é muito importante, dentro da sala de aula, a gente poder trabalhar com diferentes tipos de texto, né, de gênero textual, mas tratando do mesmo assunto. E aí, lá no Saeb também, é trabalhada a relação entre os textos, tá?
Então, o aluno ele deverá assumir uma atitude crítica e reflexiva em relação a diferentes ideias relativas ao mesmo tema encontradas em um mesmo ou em diferentes textos. Então, ou seja, ideias que se cruzam no interior dos textos lidos ou aquelas que encontradas em textos diferentes, mas que tratam do mesmo tema. Dessa forma, o aluno pode ter maior compreensão das intenções de quem escreve. Estas atividades ela envolve a comparação de textos de diversos gêneros, tanto os produzidos pelos alunos, como os extraídos da internet, os jornais, as revistas, né, os livros, textos publicitários ou não. A relação entre textos, né, são essenciais para se analisar o modo de tratamento do tema dado pelo autor e as condições de produção, recepção e circulação dos textos. Então, como descritor, nós temos o descritor 15, que é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições que eles foram produzidos e daquelas em que serão recebidos. Então, nós temos aqui uma atividade, né, comparando então aí um texto número 1, texto número 2, palavras, e aqui o texto 2, receitas de acordar palavras. Então aí a pergunta seria, né? Os dois textos têm em comum o quê? O que eles têm em comum? O que eles têm de semelhante entre eles? Então, nós estamos aqui, então, reconhecendo essas diferentes formas de tratar uma informação, só que comparando textos de gêneros diferentes. E aqui também, olha, trago uma outra atividade para que vocês possam depois estar fazendo com as crianças em sala de aula. Então, temos aqui o texto 1, o texto 2. Os dois textos, eles tratam do quê? Então, a criança, ela precisa ler para ela compreender do que se tratam os dois textos, né? E aqui também a gente está trabalhando o descritor 15, né? Que é reconhecer aí os diferentes formas de se tratar uma mesma informação, mas comparando textos de formas diferentes. E aí o SAEB também traz a coerência e a coesão quando eles vão avaliar os alunos, né? No processamento do texto. Então, encontramos nesse item, né? Os elementos que constituem a textualidade, ou seja, aqueles elementos que constroem a articulação entre as diversas partes de um texto. A coerência e a coesão. Nós trabalhamos com a coerência e com a coesão quando nós damos reescritas para serem feitas e depois a gente vai corrigindo com os alunos, né? A gente escolhe uma reescrita lá na escola e depois a gente vai corrigir. E aí a gente faz com que os nossos alunos, eles observem que eles precisam de elementos dentro do texto que façam sentido, que dê sentido à ideia deles, né? Então, considerando que a coerência é a lógica entre as ideias expostas no texto, para que ela exista, é necessário que a ideia apresentada se relacione ao todo do texto, dentro de uma sequência e progressão de ideias. Para que as ideias estejam bem relacionadas, também é preciso que estejam bem interligadas, bem unidas. E aí a gente vai falar da coesão, né? Por meio de conectivos adequados, ou seja, com vocábulos que têm a finalidade de ligar palavras, as locuções, orações e períodos.
Dessa forma, as peças que interligam o texto, como pronomes, conjunções e preposições, promovendo o sentido entre as ideias, são chamadas, né, de coesão textual. Enfatizamos nesta série apenas os pronomes como elementos coesivos. Assim, definiríamos coesão como a organização entre os elementos que articulam as ideias de um texto. Então, o aluno, ele deverá compreender o texto não como um simples agrupamento de frases justapostas, né? Mas como um conjunto harmonioso em que há laços, interligações, relações entre as suas partes. A compreensão e a articulação de sentidos relativos a um texto, dependendo da adequada interpretação de seus componentes. De acordo com o gênero textual, o leitor tem uma apreensão geral do assunto do texto. Em relação aos estudos narrativos, o leitor necessita identificar os elementos que compõem o texto: o narrador, o ponto de vista, os personagens, o enredo, o tempo, o espaço e quais são as relações entre eles na construção da narrativa. Então, os descritores que abordam esta temática, né, seriam o D2, de estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. O D7, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. O D8, estabelecer a relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. E o D12, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e outros. Então, é lógico que para o professor é importante a gente conhecer os descritores que são aí avaliados dentro do SAEB, mas é importante que a gente identifique dentro de uma atividade aonde se localizam esses descritores, tá? Então, trouxemos aqui como leitura a fábula, o leão e o rato. E aí na pergunta, né, na frase, com um pote ágil, ele o pegou e estava pronto para matá-lo. Então, essa palavra destacada se refere ao quê? A quem dentro da fábula, né? E aí é legal, esse material vai ser bacana para vocês, porque vocês podem vir na pergunta e voltar no texto, né? Então, esse processo de ir e vir é muito importante, essa dinâmica, para que eles utilizem então desta estratégia de ir e vir dentro do texto para procurar as perguntas, certo? Então aqui nós estamos trabalhando com esse tipo de pergunta, o descritor D2, que é estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Então aqui no texto não foi repetido, né? A palavra leão não se repete, mas ele usa uma outra palavra para dar continuidade ao texto. Aqui a gente traz então um outro tipo de texto, lado a lado, bem bolado. E aí a pergunta, né? No trecho, foi queixar-se para a vovó? O termo sublinhado refere-se a quem? Né? Então, quem foi queixar-se para a vovó? E aí a gente está continuando aí trabalhando com esta relação entre as partes de um texto, para não repetir palavras. Aí nós trouxemos aqui também um outro texto que vocês podem estar trabalhando aí com a turma. Então, a Gruta da Comadre Onça. Então, com este texto, a gente faz a pergunta: por que motivo o Jabuti não entrou na gruta?
Então, aqui nós estamos trabalhando com o descritor D7 e de identificar qual é o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Então, qual foi o conflito aqui? Então, por qual motivo o Jabuti não entrou na gruta? O fato dele não entrar na gruta foi gerado devido a um conflito. E qual foi este conflito? Aqui nós trouxemos também um outro texto, a incapacidade de ser verdadeiro. E aí vamos fazer a pergunta, né? Para o doutor Epaminondas, o problema do menino, personagem do texto acima, é qual? Qual que é o problema? E aqui nós estamos trabalhando o descritor D8 para estabelecer a relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. Então, para o doutor Epaminondas, o problema do menino, personagem do texto acima, é qual? Então, ele está aqui fazendo uma relação da consequência trazida aí pelo personagem, né, a causa, para que ele tenha aí esta compreensão sobre o personagem. Então, isso aqui é muito importante. Então, a gente está trazendo essas atividades para que vocês consigam visualizar melhor dentro do descritor. Então, trouxemos também o texto Fandango, Dança Cultura Popular. Então, aqui no trecho, em algumas variações, os dançarinos arrastam os pés, enquanto em outras batem os pés, para marcar o ritmo. As expressões em destaque dão ideia do quê? Então, nós estamos trabalhando aqui o descritor 12, que é estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções e advérbios. Então, aqui é de modo, né? Então, qual é a expressão em destaque? Esse arrastar, né? Arrastam os pés e batem os pés, são o modo como os dançarinos estão aí marcando o ritmo. Então, observe agora a propaganda aqui, né? Então, sou maluquinho, mas não sou doido de estragar meus livros. Não rabisque, não dobre, nem rasgue seus livros. Então, aqui no trecho, sou maluquinho, mas não sou louco de estragar meus livros, a palavra destacada, ela estabelece uma relação do que dentro desta propaganda, né? Então, nós estamos novamente aqui trabalhando o descritor 12. E aí, de contradição. E aí nós vemos aqui para esta parte que é também trabalhada dentro do SAEB, né? A relação entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Então, o uso de recursos expressivos possibilita uma leitura para além dos elementos superficiais do texto e auxilia o leitor na construção de novos significados. Nesse sentido, o conhecimento de diferentes gêneros textuais proporciona ao leitor o desenvolvimento de estratégias de antecipação de informações que levam o leitor à construção de significados. Em diferentes gêneros textuais, tais como a propaganda, por exemplo, os recursos expressivos são largamente utilizados, como caixa alta, o negrito, o itálico, entre outros. Os poemas também se valem desses recursos, exigindo atenção redobrada e sensibilidade do leitor para perceber os efeitos de sentido subjacentes ao texto. Vale destacar que os sinais de pontuação, como reticências, a exclamação, a interrogação e outros mecanismos de notação, como o itálico, o negrito, a caixa alta e o tamanho da fonte podem expressar sentidos variados. O ponto de exclamação, por exemplo, nem sempre expressa surpresa,
Faz-se necessário, portanto, que o leitor, ao explorar o texto, perceba como esses elementos, né, constrói a significação na situação comunicativa em que se apresentam. Então, os descritores trabalhados, né, avaliados dentro do SAESP, do SAEB, é o D13, identificar efeitos de ironia ou humor, né, em textos variados. E o D14, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Então, aqui a gente traz a tirinha, né? Então, vem cá o Cebolinha, o Cascão, né? Aí a Mônica vai cruzar com ele e fala: legal esse novo penteado, Cascão. Aí ele fala: novo penteado? E começa a se debater. Então o humor na tirinha ele é provocado por quê? Foi pela pergunta da Mônica, né? Foi por qual consequência aí dentro da tirinha? Então, é o que eu repito aqui, né? Os nossos alunos, eles têm um pouco, sim, de dificuldade de compreensão do humor. E aqui, no caso, o humor ele foi provocado porque o Cascão ele ficou bravo com as moscas na cabeça dele, né? Então, a gente está trabalhando aqui o descritor 13, que é identificar esta ironia, este humor. E aí nós temos aqui o texto do Juquinha. Então, nesse texto, nessa anedota, né, o humor ele é criado por quê? Né? Então, aqui, eu vou ler aqui para vocês, ó. Juquinha foi visitar o Museu Histórico, aí cansou de andar, sentou-se numa cadeira belíssima que estava no centro da sala. Veio o guarda. Meu filho, não pode sentar nesta cadeira, não. Esta cadeira é do Pedro I. E o Juquinha? Não tem problema, quando ele chegar eu me levanto. Então aqui o humor ele é criado porque o Juquinha não compreende o sentido da fala do guarda, né? Ele nem imaginou quem é Pedro I. Então aqui também estamos identificando a ironia, que o humor nesta anedota. Aqui eu trouxe um poema, né? Bolhas, da Cecília Meirelles. Então, é importante que a criança compreenda a estrutura, né? As características do poema, do gênero textual poema. E aqui no verso, né? Olha a bolha. O ponto de exclamação, ele expressa o que neste poema, né? Então, aqui expressa uma admiração. E aí a gente está trabalhando com o descritor 14, né, que é identificar o efeito de sentido aí decorrente do uso da pontuação. E aí nós vamos então para a variação linguística, que também é avaliada dentro do SAEB, né? Então este tópico, ele refere-se a inúmeras manifestações e possibilidades da fala, no domínio do lar. As pessoas exercem papéis sociais de pai, mãe, filho, avô, tio. Quando observamos um diálogo entre mãe e filho, por exemplo, verificamos características linguísticas que marcam ambos os papéis. As diferenças mais marcantes, né, são intergeracionais. Então, geração mais velha, geração mais nova. A percepção da variação linguística ela é essencial para a conscientização linguística do aluno, permitindo que ele construa aí uma postura não preconceituosa em relação a usos linguísticos distintos dos seus. Então é importante, além dessa percepção, compreender as razões dos diferentes usos, a utilização da linguagem formal, a informal, né? A técnica ou as linguagens relacionadas aos falantes, como por exemplo as linguagens dos adolescentes, das pessoas mais velhas. É necessário transmitirmos ao aluno a noção do valor social que é atribuído a essas variações, sem, no entanto, permitir que elas desvalorizem sua realidade
ou a de outros. Então, o descritor trabalhado é o D10, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Então, nós trouxemos aqui o texto Socorro, de Milor Fernandes, aonde aparece o que é que há. Quem faz essa pergunta, né? Quem fez essa pergunta dentro do texto foi quem? E isso aqui é uma expressão linguística, né? É uma marca linguística que é evidenciada aí dentro deste texto. O texto aqui, O Pulo, de Francisco Marx. E aí, nessa fábula, quem disse que a onça parecia um gato gigante? Né? Então, nós estamos também trabalhando com uma marcação linguística, né? Um gato gigante. Então, quem foi dentro da fábula que falou o gato gigante? E aqui é interessante que é o narrador. E como é importante, eu vou voltar, o professor trabalhar as pontuações para que eles identifiquem a fala do narrador também, né? E do personagem. Então, como sugestão, a diretoria de ensino, juntamente com os supervisores responsáveis pelas escolas e pelos anos iniciais, nós montamos, né? Então, eu montei para vocês um simulado, aonde eu coloco o descritor que está sendo trabalhado naquela atividade. Então, este simulado, ele já está pronto. Então, é só o professor pedir aí dentro da escola, né? A impressão deste simulado. Para quê? Vocês, como professoras, vocês aplicam o simulado. Vocês, através da aplicação desse simulado, vocês vão conseguir, na correção dele, identificar qual é o descritor frágil que está sendo encontrado dentro do simulado. E aí vocês podem, né? Porque aqui dentro do simulado vem com outras perguntas, com outras atividades. Você pode, depois disso, focar e utilizar o telão, né? Então, com o PPT que nós estamos fornecendo aqui com este material. Então, vocês podem fazer tanto no telão, e aí reforçando esses descritores fragilizados que vocês vão diagnosticar aí dentro do simulado. E depois vocês podem fazer uma retomada do simulado também, né? Para que a criança perceba. Então, depois de tudo corrigido, vocês podem estar entregando para as crianças, né, para os seus alunos, e vocês estarem fazendo juntos no coletivo. Porque um ouvindo o outro, eles entendem melhor. E aí vocês podem estar recuperando, então, esses descritores fragilizados, tá? Então, agora nós vamos para a parte de matemática, porque o SAEB ele avalia tanto a língua portuguesa como a matemática. Então, o SAEB ele trabalha com temas da matriz de referência de matemática. Então, ele vai trabalhar lá espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações, álgebra e funções, tratamento da informação. E os conteúdos estruturantes da matemática da educação básica as geometrias, grandezas e medidas, números e operações e tratamento da informação. Então, isso aqui é muito importante o professor se apropriar. E aí a gente vem então dentro do material do SAEB aí falar um pouquinho das geometrias, né? O espaço e forma. Então, a compreensão do espaço com suas dimensões e formas de constituição são elementos necessários para a formação do aluno na fase inicial de estudos de geometria. Os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo de matemática,
porque por meio deles o aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar de forma organizada e concisa o mundo em que vive. O trabalho com noções geométricas contribui para a aprendizagem de números e medidas, estimulando a criança a observar, a perceber semelhanças, diferenças e identificar regularidades. Deve também observar que uma figura geométrica ela é constituída por uma, duas ou três dimensões, identificando algumas propriedades e estabelecendo classificações. A identificação de uma localização ou deslocamento, a percepção de relação dos objetos no espaço com a utilização do vocabulário correto são também noções importantes para essa fase de aprendizagem do aluno. Então, os descritores trabalhados aí dentro das geometrias é o D1, que é, vou voltar aqui, identificar a localização, movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. O D2, identificar as propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com as suas planificações. O D3, identificar as propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados, pelos tipos de ângulos. O D4, identificar os quadriláteros observando as posições relativas entre seus lados, paralelos, concorrentes, perpendiculares. E o D5, reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em ampliação, ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. Então, esses são os conteúdos básicos, a geometria plana e a geometria espacial. Então, eu trouxe as atividades para que a gente localize, então, os descritores dentro da atividade. Então, nós temos aqui a atividade de observar a localização do carro e responder a questão. Então, a resposta correta para o carro chegar ao museu seguindo a mesma direção, esta é, e aí a criança vai ter que localizar. Então, esse material foi construído para isso, para vocês poderem ir e vir dentro da atividade, reforçando aí com os alunos aí ou através das televisões colocadas dentro de sala de aula ou do telão na informática, tá? E aqui então, nós estamos trabalhando com um descritor de identificar a localização e essa movimentação de um objeto, no caso aqui um carro, dentro de um croquis, tá? De uma representação gráfica. Então, nós temos aqui a figura 1 e a seguir a planificação, né? Então a figura 1 a seguir representa uma planificação. E a figura 2, o cubo. Então, com base na planificação da figura 2, podemos dizer que um cubo possui quantos lados? Então, aqui, nós estamos trabalhando com o descritor 2, que é identificar essas propriedades e diferença entre os poliedros e os corpos redondos, relacionando aí figuras tridimensionais com as suas planificações. Então, eu trouxe uma outra atividade. Então, aqui nós temos uma pilha. E aí, então, qual é a forma geométrica espacial que ela representa, né? Aproximadamente. Então, também estamos trabalhando com o descritor 2, que ele está aqui identificando as propriedades que são comuns entre os poliedros e corpos redondos. Então, na atividade anterior, trabalhamos com o poliedro, que é o cubo, e aqui o corpo não redondo, que é a pilha, representando aqui o cilindro. Então, aqui nós temos 3 triângulos diferentes. Também é trabalhado dentro do SAEB a questão do ângulo, né?
e indique uma característica comum entre eles. E a característica aí vai ser o ângulo reto, que é trabalhado dentro do descritor 3, né? Que é identificar as propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados, pelos tipos de ângulos. O campo de futebol, então nós trouxemos uma outra atividade aqui. Um campo de futebol tem um formato de uma figura com 4 lados, como podemos observar no esquema representado a seguir. Então, qual quadrilátero é esse? Né? Então, a criança vai ter que identificar qual é o quadrilátero. E o quanto se faz importante a nomenclatura dentro da matemática, a criança precisa saber o que é um quadrilátero. E aí nós trabalhamos o descritor 4, que é identificar os quadriláteros observando as posições relativas entre seus lados. Também trabalhamos dentro do SAEB a malha quadriculada, né? Então, nós temos aqui uma malha quadriculada e aqui ele quer saber quantas vezes esta malha quadriculada ela é maior, né? Ou não que o outro, né? Então, eles vão comparar uma com a outra. Então, aqui é 4 vezes maior que o primeiro, né? Então, nós estamos trabalhando aqui o descritor número 5, que é reconhecer a conservação ou a modificação de medida dos lados, né? Tanto dentro do perímetro quanto dentro da área, em ampliação e redução dessas figuras. E aí, nós entramos então dentro de grandezas e medidas. Então, a comparação de grandezas de mesma natureza, que dá origem à ideia de medida, é muito antiga. A medição tinha como referência as dimensões do corpo humano, além de destacar, né, aspectos curiosos, como o fato de que em determinadas civilizações as medidas do corpo do rei eram tomadas como padrão, que aí a gente fala medidas não padronizadas. Então, para certas aplicações, foram utilizadas medidas que, com o tempo, né, tornaram-se convencionais. Então, nós temos as medidas padrões e as não padronizadas. Então, a velocidade, o tempo e a massa são exemplos de grandezas para as quais foram convencionadas algumas medidas. Desse modo, é importante que os alunos reconheçam as diferentes situações que os levam a lidar com grandezas físicas, para que identifiquem que atributo será medido e o que significa a medida. O aluno deve compreender que podem ser convencionadas medidas ou que podem ser utilizados sistemas convencionais para o cálculo de perímetro, área, valores monetários e troca de moedas ou cédulas. Nós temos então os descritores, o D6, né, que é estimar a medida de grandeza utilizando unidades de medida convencionais ou não. O D7, resolver os problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas, como quilômetro, o metro, centímetro, milímetro, o quilo, a grama, a miligrama, o litro, mililitro. O D8, estabelecer as relações entre unidades de medida de tempo. O D9, estabelecer as relações entre o horário de início ou término, ou o intervalo da duração de um evento ou acontecimento. O D10, num problema, estabelecer as trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, em função de seus valores. O D11, resolver os problemas envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas. E o D12, resolver os problemas envolvendo o cálculo ou estimativa de área de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas. Então, os conteúdos básicos dentro desses descritores são as medidas de comprimento, as medidas de massa, as medidas de áreas, as medidas de volume, medidas de tempo, medidas de ângulo e sistema monetário.
Então, eu trouxe aqui, né, Então, eu trouxe aqui para vocês uma atividade e que vocês podem, então, através deste vídeo, tá trabalhando com eles, depois com o PPT, tá? Então, João Pedro montou uma barraca de sucos na festa da escola, vendeu 50 copos de 200 ml. Sabendo que ele havia feito 12 litros de suco, quantos litros sobraram? Então, aqui, a primeira coisa que a criança ela já tem que ter desenvolvido é a comparação da miligrama, né, do mililitro, desculpa, com o litro. Então, ela tem que compreender primeiro que 5 copos equivalem a 1 litro. Então, 5 copos de 200 ml equivalem a 1 litro. E aí sim, ela vai conseguir saber que 50 copos, então, ela precisa de 10 litros. Então, aí dividir, né, os 50 por 5 para dar os 10 litros. E aí ela sabe, né, que sabendo que ela havia feito 12 litros, quantos litros sobraram? Então, ela vai comparar os 10 litros que ela achou com o 12, para ela descobrir que ela precisava de 2 litros. Então, a gente está trabalhando aí o descritor 6, que é estimar a medida de grandeza, utilizando unidades de medidas convencionais ou não. Outra atividade com o mesmo descritor, mas agora a gente está falando de quilo, né? Então, numa festa foram preparados 4 quilos de feijão, 8 quilos de arroz e 6 quilos de carne, né? Então, quantas gramas de comida foram preparadas no total? Então, aqui, a criança ela precisa primeiro compreender que 1 quilo é igual a 1000 gramas, para ela conseguir fazer esta relação, né? Com a conversão aí dos quilos para grama. Então, nós estamos trabalhando aqui o D7, que é resolver problemas, aí utilizando medidas padronizadas, né? No caso, o quilo aqui e o grama. Papai viaja muito. A última viagem durou 63 dias, né? Esse tempo é o mesmo que o quê? Então, aqui, primeiro a criança ela tem que entender que uma semana tem 7 dias, né? Para que ela possa identificar a resposta correta. E aí a gente está trabalhando o descritor 8, que estabelece as relações entre as unidades de medida de tempo. Então, nós estamos estabelecendo aqui uma relação entre dia e semana. Então, aqui nós temos uma outra atividade que nós vamos trabalhar dentro, né? Então, ó, Caio percorre 3.000 metros de bicicleta em 30 minutos. Quantos quilômetros ele percorrerá em 1 hora? Então, primeiro aqui ele precisa saber que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, para que ele compreenda que se ele percorrer 1 hora, se em meia hora ele percorre 3.000, 1 hora são 60 minutos, ele vai percorrer aí 6 quilômetros, né? Então, nós estamos trabalhando o descritor 7, novamente, resolvendo esses problemas e dando significados à utilização dessas unidades. E o descritor 8, que é estabelecendo essas relações entre as unidades de medida de tempo, né? 30 minutos, 1 hora. Aqui nesta atividade, a gente trabalha o descritor 9 para estabelecer relações entre o início e o término de um intervalo de tempo. Então, ele pergunta na atividade qual seria o horário da saída, para que essa criança, então, olha só, Carlos trabalha em uma empresa onde os funcionários possuem horário semanal, sabendo que no período da manhã eles devem cumprir 3 horas e 30 minutos de trabalho. Qual será o horário de saída para o almoço, de acordo com a tabela a seguir? Então, a criança aqui, além dela estabelecer essas relações de início e término no horário, a leitura, né, desta tabela.
E veio aqui outra atividade também, que geralmente costuma cair no SAEB. Na escola em que Simone estuda, foi apresentada uma peça teatral sobre a importância da reciclagem de lixo. O relógio a seguir mostra a hora do início e do término da peça, né? Então, qual o tempo de duração teve a apresentação? Então, nós continuamos aí com o descritor D9, né, que é estabelecer essas relações de início e término de intervalos de tempo. E Joana tinha então aqui R$200, ela gastou dessa quantia 3 notas de R$20, 4 notas de R$10, 2 de R$5, 5 notas de R$1 e 10 moedas de 50 centavos. Então, quantos reais sobrou para Joana? Então, aqui, o interessante é que primeiro a criança, ela cria essa estratégia de converter as notas primeiro, né? Então, se elas são 3 notas de R$20, R$60, as 4 notas de 10, R$40, 2 notas de R$5, R$10, 5 notas de R$1, R$5 e as 10 moedas de 50 centavos, R$5. Então, depois que ela descobre, né, quanto dá o total, ela tem que saber aqui que ela vai tirar do que ela tinha para saber quanto que vai sobrar para ela, né? Aliás, isso, quantos reais sobraram para ela? E aí a gente vem trabalhando então o descritor 10, né? Num problema estabelecer as trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, certo? Em função de seus valores. Isso é muito importante, é bacana trabalhar bastante com cédulas de mentirinha, moedas, para que eles tenham essa percepção. Que hoje em dia tudo é cartão, né? Geraldo quer trocar aí a sua nota de 100 por notas de menor valor. Então, olha a importância de se trabalhar essas cédulas. Então, aqui a gente está trabalhando com o descritor 10, né? Que é estabelecer essa troca dessas cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro. Considerando um quadrinho como unidade de área nas figuras a seguir, tem respectivamente área igual a qual área, né? Então, eles têm que identificar e saber diferenciar a área de perímetro. E aí a gente trabalha o descritor 12, né? Que é resolver. A gente está trabalhando o descritor 12, que é resolver os problemas envolvendo cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas, né? E aqui trabalha o perímetro, né? Então, olha como é importante perceber o que se traz dentro do problema, que eles identifiquem aqui aonde eles vão começar a contar e o que vão contar para o contorno, né? E aí a gente está trabalhando o descritor 11, que é resolver problemas envolvendo então os perímetros. E aí a gente vai para números e operações. Então, neste conteúdo é abordada a resolução de situações-problema que envolvam contagem, medidas e significados das operações, leitura e escrita, ordenação e cálculos de números naturais e racionais, noções de porcentagem, 25%, 50% e 100%, e comprovação dos resultados por meio de estratégias de verificação. Então, nós temos os descritores, e eu vou falar dele dentro das atividades. Então, eu sei que é grande, então dentro dessa temática números e operações é trabalhado bastante descritores. E então vamos ver eles dentro das atividades, né? Então, um feirante levou 2 centavos de laranja para vender na feira. Dessas, vendeu 1 cento, 4 dezenas e 8 unidades. Então, o número de laranjas que sobrou foi... Então, aqui é muito importante, primeiro, que a criança entenda o que é cento, né? Ela tem que entender que cento vale 100. Se ele tem 2, são 200 unidades.
ela também tem que entender das dezenas que valem 10, né? Então é muito importante dentro de sala de aula o professor trabalhar esse quadro de valor de lugar, para que eles comecem a compreender o valor posicional aí dos números. Então a gente está trabalhando isso no descritor 13, que é reconhecer e utilizar as características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional. Nesta atividade aqui, eles vão trabalhar o mesmo descritor, né, que é reconhecer o sistema de numeração decimal, tais como agrupamento e trocas na base 10, né? E princípio de valor posicional. Então, olha como é importante aquele quadro de valor, porque senão a criança não entende o que é ordem. Depois eles, uma atividade também que trabalha o descritor D14, que é identificar a localização de números naturais na reta numérica. Então, esses números, como eles ficariam dentro da reta numérica, né? Quais seriam as posições que eles ficariam? Aqui também a gente trabalha com o D14, que é identificar a localização de números naturais na reta, só que olha como que interessante aqui, né? A criança, ela vai trabalhar em quantos pares de telefone podemos identificar entre as cidades P e D. Então, primeiro aqui, olha o pensamento que tem que ser construído, né? Do 11 quilômetros até o 131, quantos quilômetros tem dentro deste intervalo? E se está trabalhando em pares, então a gente pensa nos números pares e aqui seriam 60 telefones. Então, olha quanto pensamento que precisa ser construído e aí trabalhado com a criança. Na decomposição também, então a gente trabalha o descritor 15 dentro do SAEB, né, que é reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens, né? Então eles dão o número e a criança ela precisa identificar aí qual é a decomposição dela. Então, novamente, como é importante esse quadro de valor de lugar para que ela experimente, vivencie isso. E aqui a gente vai trabalhar com essa atividade do descritor 16, que é reconhecer a composição. Então, aqui é o inverso, né? Então, ela precisa entender quanto vale uma milhar, 4 centenas, né? Então, que a milhar vale 1000, que a centena é de 100 em 100, que a dezena é de 10 em 10, para que ela consiga aí. Então, dentro do descritor, quando for a polinomial, né? É o nome, a nomenclatura. Então, como se faz importante a gente trabalhar essa nomenclatura com as crianças dentro de sala de aula. Então, aqui nós vamos trabalhar o descritor 17, né? Que é calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. Então, em uma cesta, né, há 21 laranjas e na outra 13. Quantas laranjas devem ser passadas de uma cesta a outra para que as duas fiquem com a mesma quantidade de laranja? Então, olha todo o movimento que a criança vai ter que fazer aqui, né? Então, ela tem que pensar na diferença entre o 21 e o 13. E aí sobram-se aí 8 laranjas. Então, ela vai dividir essas 8 laranjas. Então, 4 em cada cesta para que as laranjas fiquem em igualdade de quantidade. Então, aqui nós vamos trabalhar aqui o descritor 18, que é calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão. Então, no caso aqui, nós estamos trabalhando a divisão. Então, primeiro que o exercício, ele te dá, para a criança, ele dá escrito, né, por extenso, 750 mil,
e a criança ela tem que saber escrever em algarismos. E aí cada escola vai receber 50 computadores. Quantas escolas receberão computadores, né? Então, aqui 15 mil escolas. Então a gente faz a divisão, o quanto é importante a gente já com o quinto ano ir criando estratégias e mostrando para eles que existem algumas regras dentro da divisão para auxiliar aí eles chegarem ao resultado, né? E como é importante fazer essa troca de estratégia entre as crianças. Então esse material aqui vai ser muito rico para que vocês trabalhem aí no telão ou na televisão de sala de aula. Então aqui com esta atividade, a gente vem falar do descritor 18, que é calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais, né? Então, aqui também é divisão, então pensando em 3 prateleiras. Então, o quanto é importante a gente criar mecanismos e perguntas que levem a criança a chegar no raciocínio para que ela desenvolva aí, então, essa habilidade de calcular esses resultados. Aqui outra atividade, e a gente vai trabalhar então o descritor 19, que é resolver o problema com números naturais envolvendo diferentes significados da adição e subtração, do juntar, a alteração de um estado inicial, positivo ou negativo, uma comparação e mais de uma transformação. Então, são atividades que a criança ela não consegue chegar ao resultado apenas fazendo uma conta, ela precisa fazer outras contas para chegar ao resultado. Também aqui a gente trabalha o descritor, né? De resolver problemas, agora só que envolvendo a multiplicação e a comparativa, uma ideia de proporcionalidade, de configuração aí retangular e combinatória. Então, aqui eu trago para vocês como um pensamento que vocês podem construir aí na hora do reforço, o pensar na multiplicação por 10, que fica mais fácil para a criança para depois ela pensar na metade, na divisão, né? Então, também aqui a gente começa, o SAEB começa também a avaliar aí esse descritor, que é o 21, que é identificar as diferenças, as diferentes representações de um mesmo número racional. E aí a gente trabalha, né? É muito importante a gente trabalhar o sólido, né? No manuseio mesmo, para que a criança ela consiga absorver isso, né? Essas representações de números racionais para elas é um momento que precisa ter muita base para que elas consigam construir este pensamento. Então aqui também o trabalho do descritor D22, identificar a localização de números racionais representados na forma decimal na reta numérica. Então aqui é muito importante a gente trabalhar a régua, né? Em sala de aula, para que eles comecem a se familiarizar com os números decimais. E aqui com essa atividade a gente trabalha o D23, que é resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas no sistema monetário. Então o número decimal ele já começa a surgir no sistema monetário, né, para a criança compreender que antes da vírgula é um número inteiro e depois é um número fracionado. E aí a gente vai trabalhar também com esta atividade aqui. O descritor 24, identificar a fração como a representação que pode estar associada a diferentes significados. Então, olha que interessante que aqui ele faz o comparativo aqui das frações, né, com as horas, os minutos, o dia, a hora, o quilo, o litro. Então, olha como é importante, né? Então, para que a criança
entenda o que é 1/4 de um dia, primeiro ela tem que entender que um dia, né, ele tem 24 horas. E se eu quero só 1/4 parte dele, eu estou falando em 6 horas. Aqui também é interessante vocês trabalharem com as crianças a relação de metade, né, como referência, e aí fica mais fácil para que eles entenderem que 1/4 é metade da metade, para eles chegarem ao resultado. Aqui a gente trabalha o descritor D25, que vai resolver o problema com números racionais expressos na forma decimal, envolvendo os diferentes significados da adição e da subtração. Então aqui a gente está trabalhando com quilowatts, né? Mas em números decimais. Aqui a gente vai trabalhar o descritor 26, que é resolver o problema envolvendo as noções de porcentagem. Então aqui tem uma representação em forma de desenho aqui, né? Então que porcentagem da coleção de Bruno corresponde aos jogos. Então olha como é interessante trabalhar, né? Então tudo é 100%, metade 50%, metade da metade 25%. E aí, por último, o tratamento da informação. Então, saber ler as diferentes representações de informação que são expressas por tabelas e gráficos, tão presentes aí nos jornais e revistas, é fundamental para a compreensão do cotidiano pelo aluno. O desenvolvimento deste conteúdo trará as noções de coleta, organização e descrição de dados, então a leitura e interpretação de dados apresentados de maneira organizada, tabelas e gráficos, né? Utilização das informações dadas, identificação das possíveis maneiras de combinar elementos de uma coleção e de contabilizá-las, né, usando estratégias pessoais. Então, os descritores trabalhados é o D27, que é ler informações e dados apresentados em tabelas, e o D28, que é ler informações e dados apresentados em gráficos, particularmente em gráficos de coluna. Então, os conteúdos básicos, dados, tabelas, gráficos e porcentagem. E aí a leitura de tabela. Então, é o D27, né, que é ler informações e dados apresentados em tabelas, aqui de dupla entrada. Aqui o gráfico, né, então aqui também estamos trabalhando, né, ler informações e dados representados em gráficos, particularmente aqui então de colunas. E aí a gente traz a sugestão. Então, para vocês, é muito importante que primeiramente seja aplicado o simulado, que já vai pronto aí para vocês, para que vocês identifiquem dentro do simulado os descritores fragilizados, que dentro deste vídeo aqui a gente mapeou todos eles dentro de uma atividade, e aí você então pode estar utilizando este material, o PPT, para estar projetando depois lá com eles em telão, fazendo esses descritores que estão mais evidentes que eles estão com dificuldade. E aí vocês depois voltem ao simulado, entregue para eles, façam isso, façam coletivamente, para que eles troquem essas estratégias de raciocínio entre eles, para que então vocês consigam aí recuperar esses descritores que estão fragilizados, para que tenha aí um melhor resultado no SAEB. Então agora é o momento de avaliação. Eu preciso que vocês avaliem este vídeo, tá? Então, como as orientações dos descritores e o material do simulado SAEB ajudou aí na recuperação do SAEB 2022. Então, para vocês, esse material todo, ele ajudou de que forma para você, professor de sala de aula? Clareou um pouco mais, ficou mais fácil olhar para a atividade, olhando para o descritor, né? Ajudou, então a DE está ajudando aí, né, com o que se refere aos anos iniciais,
esse material já indo pronto para vocês, porque a gente sabe que agora temos um curto período de tempo dentro da ação aí do MMR para estar recuperando esses descritores para a aplicação do SAEB. E aí lembrando também, na hora do simulado, esse tempo que é dado no momento realmente do SAEB para que eles fiquem familiarizados com isto, tá? Então, eu trouxe aí para vocês um QR Code, vocês podem aproximar, pausar o vídeo, aproximar, que vai abrir este link, mas eu também vou deixar esse link aí na descrição do vídeo, tá bom? Eu agradeço imensamente a oportunidade que estou tendo de ajudar aí os anos iniciais nesta caminhada que está sendo não tão pesada, mas que a gente tendo agora os alunos em sala de aula, a gente precisa de recursos e de mecanismos que facilitem aí a nossa vida. Então, um beijo para vocês e muito obrigada.